Go live, go live, go live. Alô, pessoal. Muito boa noite. Mais uma quarta-feira aqui com vocês. Deixa eu compartilhar aqui do celular. Vou compartilhar para o meu povo aqui também. Boa noite, Hermínia. Hermínia já chegou. Izzy, boa noite. Aí, vai construir ou reformar, cara? HM, locação e concerto. Daiane aí, ó. Daiane aí, ó. É. Michele, Ana Rita, Fernanda, Priscila. Muito boa noite, pessoal. Mais uma quarta-feira aqui com imenso prazer, imenso carinho, imenso profissionalismo e com imensas músicas também. Não, imensa não. A música é curtinha, mas marcante. Isso que é importante. Quarta-feira aqui. É desafinado, mas é de coração, né? É de coração, vai valendo. É o desafinado do ritmo, né? Eu postei um vídeo na minha página esses dias com um amigo meu. Aí eu botei assim, não atendendo a pedidos. É isso mesmo, não atendendo a pedidos. Estamos de volta com a nossa música. Eu vi lá você lá, tipo um salão de beleza. É o salão. Não, barbeiro. Salão de beleza. É barbeiro, né? Porque tu não vai salão de beleza também. Não, cuida da beleza também, é a mesma coisa. Entendeu? Qual o problema no salão de beleza? Eu vou, pô. Limpa a sobrancelha, dá uma limpada de vez em quando. Sou um cara meio vaidoso. Já fui mais. Boa noite, Gisele. Deixa eu dar boa noite, né? Que a gente fica falando aqui, o pessoal chegando, mal educado. Desculpa, gente. Marisa Acácia Moraes, muito boa noite. Onde está o material? O material está na tela e você pode mandar um oi aqui para o TH que a gente vai enviar também, tá bom? Mas Mário, pode... tu sempre posta lá, né, Mário? Também, né? Eu boto o link para pegar o material e coloco o material em imagem também. Eu boto duas vezes lá para a galera aí. A Ana Rita já disponibilizou aí, ó. Boa, Ana Rita, boa. Ana Rita, obrigado. Pessoal, já vai a dica de concurseiro. Se você ainda não tem um Gmail, faça um Gmail, porque muito material é disponibilizado no Drive. No Gmail, não sei mexer. Vai perguntando aí, eu também não sei mexer direitinho, não, mas a gente vai descobrindo aí. Boa noite, Rosane Serafim. Rosane Serafim da Serafina Doces e Sabores. Serafina Doces e Sabores, 96941-0557. Ó, doce de a melhor qualidade. Já aproveitando aí, ó, delícias da Dani. E delícia da Dani também. Mantendo a linha das guloseimas, ateliê da Osana Capochim, minha amiga. Um abraço para você, meu amigão Diogo. Tamo junto. Ateliê da Capochim. E Marei, já estamos fazendo pedido aí, ó. Live sobre 99-9064-4158. Osana Capuchinho. Tá? Como é que é? Já estão pedindo a live do Fundeb aí, ó. Live do Fundeb, por favor. E a música do Fundeb, agora vou pensar aqui. Não, live. Mário, live sobre Fundeb, por favor. Sim. Na próxima semana a gente pode discutir sobre isso. Beleza, entendi. Pode ter passado pelo Senado, né? Aí já... sim. A gente vai esperar a aprovação do Senado, porque é o seguinte, gente. A votação do Fundeb, na Câmara, ela é votada em 2 turnos. Tá? Passa o primeiro turno, passou. Depois, eles vão fazer o destaque na emenda, porque é uma emenda constitucional, porque ele vai se tornar permanente, ele vai ficar permanente na Constituição Federal, tá? E aí já foi votado em 2 turnos, já ontem na Câmara mesmo. Os caras já resolveram logo. Aprovaram o texto, aprovaram e reprovaram os destaques, beleza. Acabou o destaque. Agora ele vai para o Senado vai fazer a apreciação, vai votar, volta para a Câmara manda para o presidente da República, que pode, ele pode. Aí o Tarcísio poderia explicar isso melhor. Ele pode vetar algumas partes ou pode vetar o todo. E aí volta a tramitar tudo novamente
para ser votado, e aí ele não pode ser vetado mais pelo presidente, e o presidente vai ter que sancionar, entendeu? Deixa eu pegar o gancho aqui e fazer uma reclamação aqui ao vivo, né? Reclamar aí repudiar, vou dizer nem reclamar, não, repudiar o voto contra de alguns deputados, né? Que cidadão desse, vou falar cidadão, né? Acho que nunca entrou numa sala de aula de escola pública, nunca precisou, né? Então, assim, sempre vou ser o defensor da escola pública. Não é porque eu tenho condições de estudar numa universidade particular ou numa escola particular que eu vou ser contra a escola pública. Não, é inadmissível, em pleno século XXI, alguém ir contra a escola pública, né? É só você pensar um pouco. Imagine se não existisse a escola pública, aí eu já vou pegar o gancho aí, segurança pública, saúde pública, tivesse que pagar tudo isso aí, você ia ter aí uma minoria da população do Brasil com condições de pagar isso aí, cara. Os servidores públicos, Mário, eu ouvi cara absurdo, mas a gente vai começar a live. Mas o pessoal reclamando que os servidores... Gente, servidor paga imposto de renda que já vem descontado na fonte. A gente não tem como enganar o imposto de renda, não. Não estou dizendo que a gente faria isso, mas o dinheiro, a nossa remuneração dela sai o dinheiro que vai ajudar a construir aí muita coisa para a nossa sociedade. Então, assim, por favor, se você tem uma visão equivocada, errada sobre educação pública, chegou a hora de mudar isso aí, cara, né? Eu falo, conversando com um amigo meu da polícia, e falei para ele, feche os olhos e imagine um Rio de Janeiro, né? Que ele trabalha aqui no Rio, sem uma escola pública. Olha a quantidade de pessoas aí sem oportunidade, sem dignidade, sem... Então, assim, por favor, defenda a escola pública, a saúde pública, aquilo que é público. A gente sabe que não é o ideal ainda, né? Mas a gente está lutando para isso. E esse aumento aí do Fundeb, que eu ouvi a grande professora Cláudia Costin falar que não seria o suficiente, o ideal seria 40%, né? Mas já é algum avanço aí, pelo menos vai se tornar aí permanente, né? E uma vitória aí da população que foi para a internet e cobrou, tá? Os deputados atenderam lá as solicitações da população. Beleza, desculpa, gente, falei demais. Ô, Mário, gente, quem me conhece... Vamos deixar... Eu vou deixar aqui registrado duas coisas só. Quem me conhece sabe que eu sou um defensor da escola pública de qualidade. Sim. É porque ela é pública, que ela pode ser feita de qualquer jeito, não. Eu sou empenhado, sou engajado na luta, tá? Trabalho com preparação para o magistério em projetos sociais. Né? Thiago é testemunha disso. Sim. Tá? Formando professores para entrar para o magistério. E eu só gostaria de dizer o seguinte: você que está estudando para ser professor da escola pública não pode apoiar discurso contra a escola pública. Você não pode apoiar aquelas pessoas que não querem você lá no serviço público. Então, não dá, não tem como. Não dá para fazer políticas públicas sem investimento, não dá. Nós era para gastar 10% do PIB, ficou em 7% com a emenda constitucional do Temer, caiu para 4%. Nós gastamos 3,7% do PIB em educação no Brasil. O governo federal investe 3,7% do PIB em educação. Agora você imagine o que é gastar 4% em educação. Pense você, quanto você ganha e você gastando 4% que você ganha para sua formação. É pouco. Verdade. Pô, gente, a gente pede aí licença aí para esses comentários, mas foi o assunto da semana também, né, Mário? O pessoal que vai fazer prova... Pessoal que vai fazer prova para São Gonçalo, política pública. Políticas públicas, exatamente. Fundeb é uma política pública. O investimento, o financiamento e educação está lá na Constituição, artigo 206 da Constituição Federal, igualdade de condições e permanência. Igualdade de condições e permanência. Artigo 4º da LDB, artigo 54 do ECA. Isso aí. Tá? Então,
vai falar em políticas públicas, igualdade de condições e permanência na escola, sem financiamento. Não tem como pagar professores, não tem como pagar funcionários, não tem como ter uma escola, é impossível. As escolas que nós temos no Brasil hoje são muito ruins. Tem escola que cai os pedaços. Eu trabalho em uma escola que dá 70 graus. 70 graus no verão, não tem janela. Não tem janela. E a porta toda requenguela. Não, a gente precisa repensar isso aí. Na verdade, não, as autoridades aí competentes precisam repensar isso aí, né? Da estrutura, né? Eu falo, Mário, eu falo sem medo algum que eu acho que professor ganhar bem não é a favor, não, é obrigação, cara. A gente estudou muito, estuda muito, né? E lida aí com um monte de situações aí. A média do nosso salário em relação às outras profissões de ensino superior é infinitamente menor, entendeu? Tem que haver aí um incentivo aí à educação. Mas vamos lá, Mário. Peraí, eu pago o combustível do meu carro, eu pago o meu plano de saúde, sim, eu pago uma série de coisas com que eu recebo. Tá pagando a internet. Pago a internet. E agora, os deputados já receberam o 13º. É isso aí. Cadê o 13º da galera aí? Não, e eu com pagamento atrasado. Sim. Imagina. Mas beleza. Beleza. Pediram aí o hino do vamos lá, então. Mas antes do hino do Cruzeiro, vamos cantar um parabéns para Rosângela Honório! Rosângela Honório está fazendo parabéns, está fazendo aniversário hoje. Parabéns para você nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Obrigado aí pela presença. Valeu, Rosângela! O estudo é leve, com a gente cai pra dentro, te preparando para encarar um edital. Vou ver você no diário oficial. Vou ver você no diário oficial. Vou pedir pra você ficar. Vem conosco, vem estudar. Estudando, você passa bem. Vou pedir pra você ficar. Vem conosco, vem estudar. Estudando, você passa bem. Galera, estudando, você passa bem com essa fera da língua portuguesa. Fera aqui, ó, Mário Rufino. Simões! Língua portuguesa de estudos. Vamos lá, galera. A primeira aí, vamos lá? Primeira questão, já. Vamos lá, pessoal. Primeira questão, tá aí na telinha para quem está sem o material. No Brasil, há uma forte aversão. Lembrando que hoje a gente está falando sobre concordância verbal, que basicamente é a concordância entre o verbo e o sujeito, especificando melhor a concordância entre o verbo e o núcleo do sujeito, tá? Em regra, é assim que funciona. E aí, alguns casos especiais que a gente vai trabalhando aqui. Desconsiderada a alteração de sentido, a única variação correta para a frase é... Pessoal, a gente está falando do A aí, do verbo haver. E esse verbo haver, ele está no sentido de existir. Quando o verbo haver estiver no sentido de existir, e todas as bancas adoram o verbo haver no sentido de existir, significa que eu posso trocar o verbo haver pelo verbo existir. E a ideia vai ser mantida aí, tá? Então, o verbo haver no sentido de existir, ele vai ficar sempre no singular, ele sozinho acompanhado, por exemplo, pelo pode, pelo deve, pelo há de haver, tá? Vai ficar sempre no singular. Ele não vai ter sujeito, porque a gente está falando aí de um caso de uma oração sem sujeito, porque o verbo haver ele é impessoal, tá? O que significa ser um verbo impessoal? Não há sujeito, tá? Outra coisa, não há plural, vai ficar sempre no singular, e o verbo haver vai ser transitivo direto, que é aquele que você vai perguntar o quê.
tá? E aí, olhando as opções, nós temos na letra A, no Brasil, haverão fortes aversões. Embora o objeto esteja no plural, o verbo vai continuar no singular. Por quê? O verbo haver está no sentido de existir. Então, está fora. A letra B é um dos casos que a gente acabou de comentar aqui. Ó. É o haver sozinho ou acompanhado por pode, deve, há de haver, tá bom? Ele vai ficar no singular também. Então, não posso dizer devem haver. Beleza? Eu tenho que dizer deve haver. Ah, mas o objeto direto está no plural. Não tem problema. Ele, em regra, verbo haver, a regra diz que o verbo haver, no sentido de existir, vai ficar no singular. Então, a letra B também está fora. Na letra D, eu usei o verbo ocorrer. E o verbo ocorrer, assim como o verbo existir, eles são verbos intransitivos, tá? Se eles são intransitivos, não precisam de complemento. Logo, fortes aversões é o sujeito. Para você que está na dúvida, sujeito e objeto direto. Acha o verbo e pergunta quem é que. Ó, quem é que ocorre? A resposta vai ser fortes aversões. Então, fortes aversões ocorrem. Esse no Brasil e essa troca de posição do verbo com o sujeito, ela está aí só para confundir você, tá? Para nos confundir. Sobrando para a gente, o pessoal já foi madeirando aí. Letra C. Isso aí, pessoal. Gabarito, letra C. Existem fortes aversões. Por quê? Fortes aversões é o sujeito. O que a banca fez para tentar enganar a gente? Usou aí o no Brasil, que é a adjunta adverbial, na sequência verbo, e depois é que vem o sujeito. Tá? Então, fortes aversões existem. Certinho. Letra C, pessoal. Parabéns aí para a galera que acertou. Segue com você, mestre. Muito bem, galera. Vamos lá. Agora sou eu que vou, né? Aqui, ó. Minha primeira dama chegando aqui. Olá! Primeira dama! Eu falei que eu ia entrar na aula dele, porque todo dia ele entra na minha aula de manhã. Trollou, viu? Trollou. Vamos trollar. Agora vocês conheceram a primeira dama, né? Tava todo mundo curioso para saber quem era. A primeira dama chegou aí. Primeira vez que eu vi Mário vindo sem graça. Primeira vez. Cara, é porque eu não esperava. Vai. Não, mas tem uma coisa da pandemia, cara, que ela acabou. Para quem trabalha em escola, olha só, galera, uma coisa que é importante: tempo e espaço. O que é tempo, o que é espaço? O trabalho remoto, hoje eu trouxe para vocês hoje, são o tripé para se estudar para concurso público. Tem um tripé, são 3 coisas que você vai ter que dominar. A legislação educacional. Quais são as legislações educacionais? LDB, LBI, Estatuto da Criança e do Adolescente, diretrizes, BNCC, isso tudo, e a Constituição Federal, agora a Lei do Fundeb, isso tudo é legislação. Vai falar para a educação, legislação voltada para a educação. Teorias. Teoria do desenvolvimento, teoria da aprendizagem, várias teorias que vão explicar que está lá em psicologia da educação, sociologia da educação, filosofia da educação, história da educação. Então, você tem que dominar as principais teorias que colaboram para construir a ideia do que é uma educação. Porque, a partir da teoria, que a lei vai embasar. Você só vai poder fazer na escola aquilo que está prescrito pela legislação, que foi retirado da teoria, das discussões e dos debates. E a outra coisa qual é? Que é o assunto de hoje. Práticas pedagógicas. O que é práticas pedagógicas? É o dia a dia, aquilo que a gente faz todos os dias na escola. E tem uma questão da prática pedagógica que é importante, que é muito discutido, e isso é discutido principalmente nas diretrizes curriculares, quando a gente fala da educação infantil, chamado tempo e espaço. O que é o tempo, o que é o espaço? Né? Qual é o tempo de cada um? Porque, assim, o que acontece? Quando você está lá no processo de alfabetização, a mãe acha que todas as crianças vão se alfabetizar ao mesmo tempo. Não, cada uma delas tem o seu tempo. E qual é o espaço propício, qual é o espaço criado para poder alfabetizar? Tem um espaço que nós chamamos de ambiente alfabetizador.
O que é um ambiente alfabetizador? É onde você pode possibilitar às crianças o contato com o mundo letrado, com o mundo das letras, porque a gente vive uma cultura grafocêntrica. E isso faz parte da prática pedagógica. E nós temos hoje a discussão aí. O que acontece? Hoje, com o trabalho remoto, você que vai fazer prova de São Gonçalo discursiva, políticas públicas. Qual é o tempo e o espaço que são dedicados para as crianças? Porque no trabalho remoto, o tempo e o espaço desapareceu. Você não tem mais o horário para trabalho, porque você trabalha, às vezes você tem que trabalhar de madrugada, onde está mais silencioso para tu gravar suas aulas. Sim. E o espaço é a sua casa ou é a sala de aula? E às vezes a gente confunde. O espaço da nossa casa virou o nosso espaço do trabalho. E quando a gente for falar de cybercultura, né, quando a gente fala de tecnologia educacional, o que é o ciberespaço? É isso aí que a gente está vivendo hoje. O mundo, a era da internet, a era da informação. E aí, essa era da informação é muito perigosa, porque nem sempre o que é produzido nesse espaço é conhecimento científico, porque não é pautado em uma teoria. Caramba! Falei pra caramba. Vamos lá. Segunda questão, mas foi importante. Foi, com certeza. Não, e é importante você saber disso. A discriminação pode ser percebida nas rotinas, nos costumes, nas relações sociais, nas atitudes e na linguagem. Atualmente, os processos de discriminação assumem na nossa sociedade, de maneira geral, um caráter sutil, fluido e difuso. É correto afirmar que eles estão o quê? Sendo combatidos, embora ainda haja muita resistência, principalmente por influência da mídia. Que eles estão presentes apenas em alguns lugares, onde há maior diversidade humana, em que é difícil de suprimi-las. Estão sendo naturalizados e constituem uma prática social arraigada no nosso imaginário coletivo e em nossas mentalidades. Estão sendo o quê? Concentrados nas gerações mais velhas, como consequência da educação que tiveram, ou perdendo força dentro da sociedade, como resultado de muito tempo de luta pelos direitos humanos. Caramba! E aí, galera? Depois, Thiago, você responde se haveria um outro sentido do verbo haver, tá? Muito bem, galera. Aí a galera tudo acertando aí. Alternativa correta, alternativa C. Por quê? Porque a gente costuma naturalizar essas questões. Por exemplo, nós temos o racismo institucional, que a gente nem imagina o quanto a gente é tão preconceituoso com relação à cor. Por exemplo, essa fera aqui pode dizer a palavra denegrir. Sim. Né? A palavra você está denegrindo a minha imagem. E a gente usa corriqueiramente como se fosse uma coisa natural. E ela é carregada de um preconceito imenso. Você está na minha lista negra. Né? Isso é coisa de preto. Então, várias outras questões do racismo estrutural que a gente usa e a gente nem se percebe. Por quê? Porque é naturalizado. Acaba sendo uma prática social. Por exemplo, aí no material de vocês. Gente, não tem que naturalizar a violência contra a mulher, não. Primeiro sinal de agressão, 180. Depois... Aí saiu um clipe aí da cantora que deu maior confusão essa semana. Cara, 180, tem que ligar para a polícia. Não tem que naturalizar a violência, que ele vai melhorar, que ele vai mudar. Não tem natural. 180. Te agrediu? 180. Não tem nem o que discutir. Pois bem, alternativa correta. Gente, eu falo muito. Alternativa C. Nós falamos muito, né? Vamos lá, pessoal. Então, deixa eu responder a pergunta aqui. Acho que foi a Maria, não foi que perguntou? Rapaz, acho que foi a Vanessa. Vanessa. Maria, eu para todo mundo, né? Sim, o verbo haver, ele pode ter o sentido, por exemplo, de ter. As pessoas haviam chegado. As pessoas tinham chegado. Né? Nesse caso aí já não vale a regra do verbo haver no sentido de existir. Tá? Cuidado aí. Por isso que eu enfatizei. É verbo haver no sentido de existir. Quando ele puder ser trocado pelo existir, e a ideia é continuar sendo a mesma, tá bom? Vamos para a questão número 3? O pessoal está acertando tudo, né?
É Vanessa mesmo. Responde a pergunta. Pode mandar aí, tá, pessoal? Mandem as dúvidas aí. E se a gente não conseguir responder aqui, a gente vai respondendo depois, tá? Vamos lá, questão número 3. A concordância verbal está incorreta. Incorreta. É para marcar a errada. Tá bom? Opção incorreta. Letra A. A queda nas vendas e as dívidas complicaram as finanças da empresa. E aí, tem algum problema aí de concordância? Vai no verbo e pergunta para ele. Quem é que complicaram? A queda e as dívidas. Tá vendo? Sujeito composto. Sujeito composto, verbo no plural. Concordância verbal correta. Resposta, letra A? Não, é para marcar a incorreta. Letra B. Algum de nós contará a verdade a ele. E aí? Algum de nós contará a verdade a ele. Algum problema de regência? Não, porque o verbo está concordando com algum. Ok? Também está certinho. Letra C. Mais de 10 automóveis foram levados pela enchente. Se foram mais de 10, estou indicando plural. Se eu estou indicando plural, verbo no plural. Então, também a letra C está certinha. Sobrando para a gente a letra D. Então, por que a letra D está incorreta, está equivocada? As bancas gostam de trabalhar os pronomes de tratamento, Vossa Excelência, Vossa Eminência, né? E nos levar a entender que esse vossa é do vós. E aí jogar o verbo para a segunda pessoa do plural, tornando a alternativa errada. Por quê? Para pronome de tratamento, eu vou usar a terceira pessoa do singular. Então, você pode trocar o pronome de tratamento por ele ou ela. Né? A dica aí é, quando cair o pronome de tratamento como núcleo do sujeito, troca por ele e por ela. Porque o verbo vai ter que concordar com a terceira pessoa do singular. Então, certo aí seria, Vossa Excelência sempre será lembrada. Ok? Aí ele botou sereis, na tentativa de nos ludibriar, nos enganar. Né? Aí você olha lá o vossa e acha que o verbo tem que ir para a segunda pessoa, do plural. Não. Para pronomes de tratamento, anota a regrinha aí. Pronomes de tratamento, verbo na terceira pessoa do singular. Ok? Portanto, gabarito letra D. Segue contigo, mestre. O pessoal tá mandando bem, hein? Hoje a galera tá arrebentando aí, ó. Carla, Vanessa, Liliane, Cássia, Thaís. Isso aí, tá? Bora lá. Isso. Estudar até passar. Apareceram umas falas aqui que eu achei interessante. Nhaca, justamente. Nhaca também é uma palavra que, né, muito preconceituosa, mas não só essa, mas várias outras que estão no nosso vocabulário aí que a gente precisa entender para poder discutir e, principalmente, em práticas pedagógicas, essa questão de desigualdade. Colocar aí, ó, a pandemia mostrou agora o nível de desigualdade social, porque nem todos têm acesso à internet. Até nós, que pagamos caro pelo trabalho, pelo serviço da internet, e a gente não tem internet de qualidade. Durante semanas aí, a gente fica penando para fazer com que ela funcione. Muito bem, hoje é a live política. Também para que for aprovar ali for aprovar o Fundeb, né? Vamos lá, Delícias da Nani, 9861-511-32. E ela, Serafina Doces e Sabores, 96941-0557. A frase atribuída a Einstein é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Os preconceitos e as discriminações continuam presentes no nosso dia a dia, no nosso comportamento e nas práticas sociais. Desintegrá-los exige um processo consciente, cuidadoso e sistemático de desnaturalização, sensibilização, reflexão e ação no plano pessoal e coletivo, que trabalhe os âmbitos cognitivo, afetivo, simbólico, cultural e político-social. Gente, educar é um ato político.
A escola é chamada a colaborar muito nessa perspectiva, mas ela não é onipotente, ou seja, ela não pode tudo, porque trata-se de um processo complexo e de longo prazo. Entende-se, então, que só é possível avançar realizando parcerias com a comunidade local e espaços comunitários, proporcionando vivências artísticas em coletivos engajados politicamente, interagindo com outros estabelecimentos educacionais e esportivos, fortalecendo as instituições já existentes que atuam na área social, ou articulando práticas educativas, culturais e políticas sociais. E aí, galera, vamos ver aí o que apareceu de resposta aí, né? Todo mundo aí, pô, pessoal, eu acho que deu uma dormida aí, ó. O Gisele já apareceu, Gisele respondendo aí, ó. Por isso que, então, a gente vai ter que cantar para vocês o seguinte, aquela musiquinha, Thiago, tem a musiquinha nova, que é o seguinte: vou te pedir, vem estudar, baby. Vou te pedir, não se canse de estudar, que você aprende. Vou te pedir, vem estudar, baby. Vou te pedir, não se canse de estudar, que você aprende. Isso aí, galera. Já estou respondendo aí. Alternativa correta, letra E. Ô, Thiago, é letra E ou é letra E? Cara, eu uso os dois, cara, mas eu uso mais E, letra E. Eu uso os dois. Às vezes eu uso os dois. A marca de oralidade, na oralidade vale. Na oralidade vale? Na oralidade vale. Vale E, vale E, né? Eu estava vendo outro dia entrevista da Preta Gil, quando ela, que lá no Nordeste eles falam A, B, C, D, E, C, M, não é M, não é N. Então aí vai depender também, já que a gente está falando de práticas pedagógicas, temos que respeitar, né, as regionalidades. Tem uma autora que ela vai dizer o seguinte, que nós temos que descolonizar o currículo, parar de olhar para os Estados Unidos e para a Europa e olhar para o Brasil, que ele é muito rico, muito vasto. E o nosso currículo é um currículo rico e vasto. Vamos parar de olhar para a Europa e Estados Unidos e vamos olhar mais para a América. E é um absurdo, porque nos obriga a aprender língua inglesa. Sabe por quê? Não pode ser espanhol, porque a gente não pode se comunicar com nossos vizinhos. E isso é uma parte de descolonização do currículo. Você que vai fazer políticas públicas São Gonçalo, preste atenção, busca lá. Descolonização do currículo. Também tem que ser uma política pública. Vai lá, Thiago. Deixa eu pegar o gancho aí, já indicar para o pessoal, é um livro que costuma cair mais para as provas de especialista, né, em língua portuguesa, que é o Preconceito Linguístico, do Marcos Bagno. Acho que vale muito a pena a leitura, né? Você que está nessa batida aí de concurso público, para as provas discursivas, né? Preconceito Linguístico é um livro fantástico, que fala sobre isso, sobre a capa do livro, ela é muito chocante, né? Mostra uma família de nordestinos, né? A gente tem o hábito aí de olhar o Centro-Sul como sendo, né, o centro do Brasil, né? E não é assim que funciona, né? Pô, falar do Nordeste, sou apaixonado pelo Nordeste, minha família é do Nordeste. Então, assim, anota aí, pode anotar aí, Preconceito Linguístico, Marcos Bagno, vale muito a pena ler, e você pode usar aí nas provas discursivas também. Já usei na prova de especialista, né? Citei passagens, né, de forma indireta, mas citei passagens lá, e os professores que corrigiram a prova me deram uma nota bacana aí. Vale muito a pena. Aí, deixa eu mandar um alô aqui pro fera também, Péricles Gomes. Semana que vem a gente está junto, na quinta-feira, na live de quinta-feira. E amanhã, deixa eu aproveitar antes que eu esqueça,
Amanhã eu vou estar com o Tarcísio. O Tarcísio vai trazer aí a lei orgânica, a legislação lá de São Gonçalo também. Beleza? Amanhã às 18 horas também. Rafaela está perguntando como ficaria a questão 3, a letra D. Ela ficaria correta? Deixa eu voltar aqui na 3. Então, verbo na terceira pessoa do singular. E alguém perguntou se o pronome de tratamento estiver no plural. Se o pronome de tratamento estiver no plural, terceira pessoa do plural, tá? Então, o certo seria, Vossa Excelência sempre será lembrado. Sempre será lembrado por sua dignidade política. Beleza? Abração, Péricles. Vamos lá, questão número 5. A alternativa redigida segundo a norma padrão de concordância verbal é... Olha, eu estava dando uma estudada nisso hoje de novo. As bancas gostam de usar esse C aí para tentar nos enganar, tá? Cuidado com esse C. A dica é, dá uma olhadinha na transitividade desse verbo, ou desses verbos, né? Se o verbo for transitivo direto, que você perguntar o quê, o objeto direto na frase sem o C, ele vai virar o sujeito. Deixa eu repetir devagar. Por exemplo, vamos pegar aqui o verbo alugar, que está aí na primeira opção. Eu alugo. Automaticamente vai gerar essa indagação da parte das pessoas. Você aluga o quê? Quando eu puser o C, o que era o objeto direto vai virar o sujeito. Então, por exemplo, eu alugo casas. Se eu pegar o verbo alugar e colocar o C, esse C a gente vai chamar de PA, partícula passivadora, que vai transformar o objeto direto do verbo alugar no sujeito. Então, eu alugo casas, tirei o eu, pum, coloquei o C, pronome passivador, aluga-se casa ou alugam-se casas. Por quê? Casa vai virar o sujeito. E se o sujeito estiver no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Beleza? Vamos lá. Na letra A eu tenho buscando apartamento para alugar, vive-se agruras. Letra B, passam-se muitos dias e os computadores devoram mais tarefas. Letra C, nessas imobiliárias, sumariam-se o veredito por uma frase lapidar. Letra D, acha-se facilmente imóveis na internet, que para isso é imbatível. E letra E, trata-se de regra do jogo. E aí? Vamos analisar opção por opção? Letra A, buscando apartamento para alugar. Vive-se agruras. Ou agruras são vividas. Tá vendo? Eu passei para a voz passiva analítica, ele está na voz passiva sintética. Voz passiva analítica. Então, agruras são vividas. Então, o verbo viver, ele tem que ir para o plural, porque o sujeito está no plural. Então, o gabarito é a letra A. Mas vamos analisar as outras. Letra B, ó. Passa-se muitos dias. Ó, passa-se o quê? Muitos dias. Então, não é passa-se. Se são muitos dias, passam-se muitos dias. Porque muitos dias são passados. Ok? Letra C. Sumariam-se o veredito. O que sumaria-se? O veredito. Então, não é sumaria-se. É sumaria-se. Sem o M, no singular. Letra D. Acha-se facilmente. Esse facilmente está aí só para nos enganar. Ok? É um advérbio que está aí só para nos enganar. O que acha-se? Imóveis. Então, imóveis são achados. Ok? Então, o verbo aí, achar, deveria estar no plural. Certo? Seria acham-se imóveis. E a letra E? Por que está errada? Ah, Tiago, o objeto está no plural e o verbo no plural? Não, porque o verbo tratar não é transitivo direto.
Eu trato. Ó, eu trato. Você vai perguntar o quê ou de quê? Você vai perguntar de quê. Então, a gente já está falando de objeto indireto. E objeto indireto, verbo transitivo indireto, ele vai ficar no singular, se tiver com C. Aí o C já não é PA. Ok? O C já é o pronome que vai indicar que o sujeito é indeterminado. Tá? Índice de indeterminação do sujeito. Beleza? Então, o gabarito, letra A. Por que eu falei com bastante calma as opções? Porque é assim que vai cair na prova. Dificilmente vai cair aí só o verbo e o objeto direto. A gente tem que ir analisando, né? E as bancas vão jogando aí, no meio do caminho, invertendo posições. Tiago, o advérbio pode ter função sintática de objeto? O advérbio, em regra, ele vai ter a função de adjunta adverbial. Normalmente de tempo, ou de lugar, ou de modo. Ok? Porque tem de. Porque tratam-se de. Ok? Tratam-se de. Esse de aí é por conta do índice de determinação do sujeito. Com pronome, com preposição. Ok? Trata-se de no singular. Ok? Vamos lá. Pode ir jogando as dúvidas aí que a gente vai respondendo. Deixa eu passar a palavra para o mestre. Segue contigo, mestre. Essa aí, cara, essa aí não é fácil, não. Mas contigo ficou fácil, extremamente fácil, para você que tá estudando com a gente. Fácil, extremamente fácil, para você que tá estudando com a gente. Essa aí não é fácil, não, Thiago. Não, mas é assim que vai cair. Sabe por quê? Deixa eu só rapidinho. Tô falando que isso aqui é fera na língua portuguesa. Nos exemplos que as professoras tentam nos ensinar, que a gente tenta ensinar na escola, e aí você tem que levar em consideração a quantidade de alunos, né? Beleza. Os exemplos são mais simples, né? A gente bota o verbo e bota o objeto direto. Por exemplo, guarda-se bicicleta. Tá, só que a banca não vai dar esse mole, a banca vai jogar uma adjunta adverbial ali no meio, vai fazer uma inversão, pegar uma adjunta adverbial e pôr no início, tá? Para poder confundir mesmo, tá? E tem que treinar com questões assim, porque aí, entendeu isso assim, as outras que vierem mais tranquilas, vai dar tudo certo. Segue contigo, mestre. Beleza, aí ficou fácil com você, mas eu quero falar para você de delícia da Cacau, 9754-83284. Galera, ó, não naturalize violência contra a mulher. Violência contra a mulher, denuncie, ligue 180. 180. Gente, vai reformar ou construir HM Locação e Conserto, 96443-4492. Em breve, loja física. Tá? Queimados, Gero Pedreira, Nova Iguaçu, adjacência, eles entregam em qualquer lugar. É só ligar que eles vão lá e a gente atende. Sabe aquela furadeira que não funciona mais? Então, liga para eles que eles consertam para você. Joga fora não, eles consertam. Vamos lá, questão número 6. Foi a partir da segunda metade do século XX que as contribuições de pesquisadores como Piaget, Brunet e Vygotsky vieram redimensionar as práticas pedagógicas. Das contribuições desses autores e seus seguidores, as teorias construtivistas destacam particularmente o quê? O fato de cada aluno fazer o que quiser? A maneira diferente de dar aulas? O modo como os sujeitos aprendem? A forma de lidar com a comunidade? Ou a avaliação escolar produtiva? Muito bem, galera. Essa é fácil, né? Essa é fácil, extremamente fácil. E aí, qual é a resposta? Resposta correta, só a Gisele que respondeu. Gisele, Liliane, Paula Dornelles, muito bem. Letra C, gente. O fato como a gente desenvolve a aprendizagem. Porque, assim, é importante você anotar, porque a teoria, você tem a teoria inatista, ambientalista, tá? Você tem a inatista, empirista e a construtivista. Tem também a humanista
e tem também a cognitivista. Mas vamos nos pautar nessas 3 só. Tá? A inatista, ela traz a ideia de que a criança é um adulto em miniatura, ela já vem pronta. E aí o que você vai fazer? Você vai esperar, você vai dar estímulo e ela vai botar para fora tudo que ela já sabe, que era o chamado dons. Uns nasciam com dons, outros nasciam sem dons. E aí você tem uma escola que segrega. Você não pensa na possibilidade de que todas as pessoas podem aprender, mas cada um vai aprender a sua maneira e a seu tempo. No empirismo, ele corrobora, traz a ideia de que a aprendizagem se dá pela experiência. Um homem é uma tábua em branco, é uma tábua rasa, é uma folha em branco. Então, você vai depositar o conhecimento sobre aquele indivíduo. Por isso que Paulo Freire combateu muito a educação bancária. Você vai depositar nas crianças. Por meio de quê? Por meio das experiências. E daí, quais são as atividades que são propostas? Mecânica, de reprodução. E a pessoa vai reproduzir, até que o momento ela consegue executar uma atividade. Na teoria construtivista, não. A gente veio pensar no modelo, como as pessoas aprendem, de que forma que elas aprendem. Lá no modo de ensino, quando nós ficamos muito presos na maneira como se ensina, hoje a educação ela vai discutir como que o outro aprende. É importante saber como que o outro aprende e é importante você, que está estudando para a prova, saber como que você aprende também. Porque talvez você aprenda... Porque, assim, a aprendizagem se dá lendo, ouvindo, falando, escrevendo e fazendo. Então, são as 5 possibilidades. Ler, ouvir, fazer, tá? E agora eu acabei me perdendo. Lendo, ouvindo, fazendo... E os outros 2 agora esqueci. Agora fugiu na minha cabeça. Mas, beleza. É dessa forma que se dá a aprendizagem. Daqui a pouco eu volto... Nossa, deu um branco aqui. Vai lá, mestre. Deu um branco. Vamos. E quando eu começo a escrever no quadro, aí eu olho assim, pô, é com S ou com Z, tá? É com S ou com Z? Acontece, cara. Normal. Segue, vamos seguir, então. Questão número 7. O verbo que pode ser corretamente flexionado em uma forma do singular, sem que nenhuma outra alteração seja feita na frase. Então, olha só, a gente vai pegar o verbo, colocar no singular e não vai ter nenhuma outra alteração na frase. E aí? Olha, esse assunto é muito cobrado nessa parte de concordância verbal. É a concordância feita com expressões partitivas ou expressões que indicam partes. Como, por exemplo, grande parte, a maior parte de, grande parte de, a menor parte de. Ok? Então, com expressões partitivas, você tem a possibilidade de usar o verbo no plural e utilizar o verbo no singular. Tá bom? Então, chega aí, por favor. E chega aí. Agora eu li ali. Cheguei agora. Alguém chegou lá. Cheguei agora. Vai ficar gravado, querido. Vai ficar lá na página, lá. Salva na página, tá? Então, isso, vai ficar gravado na página. E agora você pode dar aí, ó. Você pode curtir o canal dessa feira aí. Isso aí, a gente vai começar. E pode curtir o meu canal também lá no YouTube, lá, ó. Lá no canal do YouTube vai ter videozinhos com dicas de questões lá para vocês. Vamos curtir aí o canal do Mário, tá muito bacana aí com as aulas e as dicas aí importantíssimas para o concurso. Deixa eu jogar uma pergunta para elas aqui, para elas e ele, né? Tem vários homens também acompanhando aí. Um abraço para o Tarcísio, que entrou ali. Esqueci, Tarcísio, te dar uma boa noite aí. Um abração. Amanhã, hein? 18 horas. Rapidinho. A gente está organizando aí um módulo online. Quem quiser mais informações, depois manda mensagem para a gente. Não é não, mestre? Eu, você, Tarcísio e Péricles. Beleza? Isso. Prova de São Gonçalo.
Estão perguntando aí qual é o seu canal. Lança aí o link aí do canal Professor pra galera lá. Rufino, o canal é Professor Rufino. Só colocar lá Professor Rufino. Voltando para a questão 7. Expressões partitivas. Expressões que indicam parte. Permitem que nós usemos o verbo no plural ou no singular. E é o caso aí, já tem gente respondendo. A Sônia aí. Boa noite, Sônia, querida. Um abração. A maioria de... Tá vendo? A maioria de, nesse caso aqui, a maioria das pessoas indica uma expressão partitiva. Então, eu poderia tirar o verbo passar do plural e jogar o verbo passar para o singular, que não ia ter problema algum. Outras expressões partitivas é grande parte de, a maior parte de, a maioria de, tá? Então, sempre que eu tiver expressões partitivas, eu posso usar o verbo tanto no plural quanto no singular. Nas outras opções, se você alterar aí o verbo do plural para o singular, você vai ter problema aí com a concordância, né? Você não pode dizer seus sintomas inclui, você não pode escrever velas e lenha produzia, você não pode dizer comportamento viciante ativam, né? Você vai ter aí desvios de concordância verbal. E a letra E, muitos gastam, né? Você não pode dizer muitos gasta ou muitos gasta. Vai ter problema aí de regência. Portanto, gabarito letra A. Galera, acertou aí. Deixa eu fazer o jabá. Deixa eu fazer o jabá que está aqui na questão. Pizzas pré-assadas do Léo. Telefone aqui, ó, 994492-457. Deu aquela fome? Não fez a janta hoje, não deu tempo, estava estudando, estava dando aula. Pede a pizza aí do meu camarada aí, Léo aí. Beleza? Muito queijo, né, Mário? Queijo para mais de metro. Segue contigo. Agora, Diego, para dar aula também tem que escrever. Eu gosto muito do quadro, porque aí quando a palavra foge, eu jogo no quadro e consigo lembrar. Aí eu tenho meu caderninho aqui, ó, minhas anotações de conteúdo aqui. Então, claro, gente, para aprender é ler, falar, escrever, fazer e ouvir. Isso faz você aprender. A gente aprende dessa forma, ouvindo, lendo, escrevendo, fazendo, né? escrevendo. Gente, não tem como fazer prova discursiva se você não começar a escrever. 5 metros de queijo aí, Luzão. É mesmo, entendeu? Assim, me pergunta, professor, como é que se faz uma prova discursiva? Essa fera aqui, ó, Thiago Simões, tem que escrever. 100% de aprovação em Nós tivemos prova para discursiva, não foi? Trabalhando lá, montamos tudinho para a galera. Eu falei, galera, ó, aqui a gente não vai escrever para você, não. O que você tem que colocar lá é isso aqui. Agora, manda ver. Muita gente nota 30. E essa fera aqui, que é o TH Centro de Estudo, está montando um módulo especial para você que vai fazer prova 30 de agosto. Corre que dá tempo. Legislação, História de São Gonçalo, Estatuto, Língua Portuguesa e Conhecimento Pedagógico. Você vai perder? Não perca. Belezinha? Vamos lá. Agora a questão é comigo. É queijo para mais de metro. O pessoal gosta, tá vendo? O pessoal gosta. Gente, a live mais divertida é essa nossa aqui, ó. Não tem live mais divertida do que a nossa, não. Vamos lá. O uso da internet gera uma comunidade na esfera virtual que veicula ideologias e cosmovisões particulares. Na procura de vivência nessa esfera, começa a vigorar atitude e manifestações culturais singulares. Existe uma ética para disciplinar comportamento e o fluxo das informações na internet, baseado nos valores. Espera aí que eu tenho que baixar aqui, ó. Quem estava me perguntando aí, tá vendo aí o canal? Se inscreva no canal, professor Mário Rufino. Ó, canal do professor Mário Rufino. Vamos lá. Baseado nos valores dos cidadãos da rede, ensina, entre outras coisas, como se comportar em grupos de discussão e a maneira mais adequada de escrever mensagem. As orientações no uso de recursos para uma melhor comunicação e entretenimento no espaço digital é dado o nome de... Caramba! Será que tem nome? Thiago, para isso? Eu posso, na rede, escrever qualquer coisa, escrever o que eu quiser? Gente,
foi-se a ideia de que atrás do computador você estaria escondido. Não, hoje em dia existem regras. Você não pode disseminar notícia falsa, não pode. Sim. Você então, é um professor. Tem uma lei tramitando para criminalizar a fake news, virar crime, tem que virar crime, da cadeia. Quem você é um professor. É isso aí. Cuidado. Você é um professor. Você vai disseminar notícias falsas, verifique a informação. Tem que checar. Cheque a informação. Tem sites que ajudam a checar. Tá? Boato.org, eFato. São sites que vão te dizer se aquilo é verdadeiro ou falso. Gente, chega cada coisa... Mário, tem fake news, inclusive, de concurso público, cara. Já vi um monte de fake news aí, tá? Concurso do Correio, concurso do INSS, aí você joga lá, faz o cadastro, o cara vai e rouba teus dados lá. E tem que checar, pessoal. Checar. É isso aí. Vai em sites confiáveis. Concurso para área tal. Vá no site da banca. É isso aí. Olha lá, inscrições. Da banca, folha dirigida, fazer um jabá aqui para folha dirigida. Se quiser mandar um cursinho grátis para a gente depois, tá tranquilo. Mas folha dirigida, outros grandes cursos aí que estão sempre divulgando notícias verdadeiras. Chequem. É importante checar. PCI também divulga. No PCI eu nunca vi nada disso. Também não vi nada que fugisse, não. Então você tem que checar. Ao nome desse comportamento, dessa ideia, disso que você vai trabalhar, é chamado de letra D, netiqueta. Netiqueta. Isso. É o nome que nós damos, né? Como se fosse etiqueta, como é no espaço virtual, como é na internet, virou netiqueta. Tá bom, gente? Ciberespaço, não. Ciberespaço é o ambiente virtual a qual você faz parte. O ciberespaço é a ideia do espaço cibernético. Por exemplo, o Thiago está lá na casa dele, eu estou na minha casa, vocês estão na casa de vocês, mas em qual é o espaço que nós estamos? Na internet. Nós estamos na rede. Nós somos logaritmos, né? Nós somos pequenos números matemáticos que estão sendo codificados e decodificados para ser apresentado. A isso nós damos o nome de ciberespaço. A gente está se vendo por causa do logaritmo, ok? Pessoal, vamos lá, questão número 9. Acerca da concordância verbal, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo corretamente. Vamos lá. Aluga ou alugam-se salas comerciais? Se você ficar na dúvida, você pergunta. Salas, você faz a passagem para a voz passiva analítica. Porque o verbo aqui é transitivo direto. Aluga-se o quê? Passa para a voz passiva analítica. Salas comerciais são alugadas. Então, não posso escrever aluga-se salas. Ok? O certo seria alugam-se salas comerciais. E aí, já eliminei a letra A e a letra D. Segundo item, o relógio bateu ou bateram 6 horas? Cuidado! O relógio aí é o sujeito. O relógio bateu. Agora, sabe o que as bancas gostam de fazer? Colocar assim, no relógio, vírgula. Bateram 6 horas. As bancas gostam de colocar o no relógio, que aí já virou um adjunto adverbial de lugar, já não é mais o sujeito. Colocam no relógio e aí a gente acha que o verbo tem que ficar no singular. Não, nesse caso, no relógio bateram 6 horas. Eu faço a concordância com o número de horas, tá? Aqui, como quem bateu foi o relógio, é só você perguntar, quem foi que bateu? O relógio. Sujeito simples, o relógio. Então, o relógio bateu. E aí, a gente vai ver que o gabarito é a letra B. Aqui não se veem, né? Crianças. Ou crianças não são vistas. Beleza? É veem, com 2 E's, ok? Gabarito letra B. Pessoal, muito obrigado. Né? Vou encerrar a participação aqui de língua portuguesa.
Obrigado se a gente falou um pouquinho sobre o assunto, mas o assunto foi falado essa semana também. Espero ter ajudado aí, contribuído com alguma coisa. Se puder curtir, comentar, compartilhar as nossas lives, a gente agradece. Os nossos canais, canal do professor Mário Rufino, canal do professor Tiago Simões, está o TH Centro de Estudos. Dá aquela curtidinha, né? Importante para a gente divulgar, né, o nosso trabalho. Importante para você que está fazendo concurso público também, tá bom? Parabéns mais uma vez a Rosângela. Muito obrigado aí pela presença de todas e todos aí. Obrigado, tá? Só agradecer mesmo. Segue contigo, mestre. Isso, muito bem. Aí, claro, né? A gente está falando aí da Rosana Capuchin, lá, o ateliê da Rosana Capuchin, 99-90-64-9158. Cara, é só delícia, é só delícias. Rosana Capuchin, Rosane Serafim, né? Rosana Capuchin, Rosane Serafim, Dani, Cacau, tá? O HM aí, a Ferso também, que é outra parceira também, né? Estamos aí. TH, Centro de Estudo dessa fera da língua portuguesa. Pizza do Léo, pizza é queijo para mais de metro. É queijo para mais de metro, não é bem fininho. É fiozinho fininho, tá? Mas a pizza dele é gostosa e barata, tá? Não fez o jantar, dá um pulinho lá, dá uma ligadinha lá, você que mora em Queimado de Jacens, liga lá pro Léo. Numa sala de aula tradicional, já marco tradicional. Olha o que ele está perguntando. Numa sala de aula, o quê? Tradicional. Lugar privilegiado da prática docente. Desenvolve-se uma relação de natureza pedagógica que envolve fundamentalmente a transmissão do saber, mediante interações de caráter intelectual e afetivo. No tocante à disciplina nessa sala de aula, pode-se dizer que o professor assume 2 papéis básicos. Então, assim, qual é os 2 papéis básicos que esse professor adota numa sala de aula tradicional, né? Detentor do saber, memorização, domesticação dos corpos, que o Piaget vai chamar de docilização dos corpos, né? Aquela coisa. Dê uma lida também, Piaget. Piaget também é um autor brilhante. Piaget não, Foucault, Michel Foucault, Bourdieu, Gramsci, ele vai trabalhar nessas práticas e vão questionar a prática pedagógica das escolas tradicionais. Alternativa correta, alternativa B. É no tocante à disciplina, gente. Ele está falando da disciplina só. Ele não está falando da disciplina, não é disciplina as matérias, não. É disciplinar os indivíduos. Manter o quê? A ordem. Então, ele é agente normativo, porque ele cria as normas, e ele é agente organizador da aula. A aula parte dele. Ele que organiza, ele que normatiza tudo. Não, aí, se fosse do saber, se a gente estivesse falando da transmissão do saber, realmente poderia ser letra D. Mas nós estamos falando da disciplina em sala de aula. Quando a gente fala, o aluno é indisciplinado, cuidado, que os autores hoje trabalham numa perspectiva de que é disciplina? Disciplina vem de discípulo. Discípulo é aquele que aprende. Né, Tiago? Essa fera aqui sabe disso. Discípulo é aquele que aprende. Então, indisciplinado é aquele que não está aprendendo. Agora, ele não está aprendendo por quê? E aí, as razões pelas quais as crianças não aprendem, aí, na prática pedagógica, nós temos que dar uma estudada, tem que dar uma lida, né, para ver. Aí, eu sempre vou falar para vocês, eu sempre vou indicar o currículo. Entra lá no site do MEC, tem lá uns livros chamados tem uns livros sobre currículo, tá? Indagações sobre currículo. Vem vários autores, vem vários escritos, várias coisas falando de currículo para você. São livros fáceis de você dar uma lida, você lê rápido, e ele abre a sua ideia com relação às teorias e às teorias curriculares. Muito importante. Está lá no site do MEC, Indagações sobre Currículo. Livro bom. Ou dá uma lida nos PCNs também. Os PCNs também te ajudam a pensar um pouco a prática pedagógica da sala de aula, que é importante para os concursos públicos.
Meus amores, muito obrigado. Muito obrigado por estar gente. Obrigado por estar aqui. Eu quero dizer para vocês o seguinte, tá? Vocês dá uma lá. O meu canal é Professor Rufino, lá no YouTube, dá uma curtida. Daqui a pouco esse material vai estar lá, a gente coloca vídeo lá, vai vir vídeos novos com dicas de prova discursiva, políticas públicas, tudo para você se dar bem na prova. Gente, não esqueça, essa fera aqui, Tarcísio, Pélix, Mário Rufino e Thiago Simões, vão abrir um módulo especial aí para vocês, um módulo online para vocês se prepararem para concurso, tá? Dá uma ligada ali, ó, pro TH Centro de Estudo. Thiago, tu tem que botar o telefone do TH Centro de Estudo aí. No outro tem. No outro não aparece na arte. Aí você não me deu o telefone, não. Passa o telefone do TH Centro de Estudo. Beleza. E aí a gente ficou o quê? A semana inteira fiquei te esperando pra te ver conosco. Sempre estudando. Quando se estuda, até passar. Até passar. A semana inteira fiquei te esperando pra te ver conosco. Sempre estudando. Quando se estuda, até passar. Aí tem o hino dos Du, tem aquele, ó. Tem até, ó. O estudo é leve, com a gente cai pra dentro, te preparando para o edital. Vou ver. Você no diário oficial. Quero ver. Você no diário oficial. Galera, muito obrigado. Valeu mesmo essa festa. Thiago Simões, amanhã. É amanhã, Pérez? Amanhã com o Tarcísio, 18 horas. Amanhã, 18 horas, dessa fera aqui. 18 horas, ele com Tarcísio. Tamo junto, galera. Eu sei que você está assistindo a live aí, mas jamais eu vou cantar o hino desse time que você pediu. Jamais! Aqui não. Tamo junto, pessoal. Obrigado aí. Fique com Deus, tá? Valeu, muito obrigado. Valeu mesmo. Tchau, gente. Valeu. Beijão!